de opinião existe? Cara, não deveria existir. Não, mas tá vendo? Sim. Vamos lá. Liberdade de expressão. Cara, a forma de eu me expressar minha opinião... O que o pessoal tá falando muito hoje? Ah, na internet não tem como você liberar tudo. Cara, quando a gente ia pro boteco, ou a gente ia pra um almoço de família, jantar de família, encontrava os amigos em qualquer lugar, você expressava a opinião que você quisesse. As pessoas podiam ficar putas com você? Poderiam, não tem problema nenhum. Qual a diferença, cara? Na internet você vai botar... Um zilhão de... Tu e dorme hoje... todo mundo vai ver. E desculpa, Brasil... É só uma forma de veicular. Ninguém pode tirar o que você acredita. Uma verdade é muito relativa. A única verdade que existe é científica ou não. Agora, se você vai... Por exemplo, se a gente entrar no assunto, você acredita... Eu não tô falando que é o caso. Que todo mundo na política é corrupto ou não. Você pode ter uma opinião, eu posso ter uma opinião diversa. Quem tá com verdade? Não sei. Agora, eu falar que um ministro do Supremo está indo além da Constituição, é uma opinião minha. Eu não deveria ser punido. Previsto. Eu não deveria ser punido, ou responder um inquérito, porque eu estou falando isso. E desculpa, quem é autoridade pública está mais suscetível à crítica e ouvir isso do que outra pessoa que é privada. Você se tornou uma autoridade pública, diz o nome público, não pertence mais a você. Então, eu quero ser criticado, eu quero chamar o Lula de ladrão. Qual o problema? Não sei se você sabe, foi proibido chamar o Lula de ladrão, de condenado. A Jovem Pan foi proibida de fazer isso nas eleições de 2022. Sim, me recordo. E, assim, surreal isso. Como é que nós vamos proibir uma emissora de jornalismo de emitir uma opinião? Um âncora ou quem for, uma pessoa que é um convidado, emitir uma opinião. Já diz o nome, comentarista. O cara é o comentarista. Então quer dizer que um cara que tá comentando futebol, se ele errar, ele vai ter que ser preso? Isso é absurdo. Infelizmente, o crime de opinião hoje existe no Brasil. Mas eu posso te dizer, crime de opinião não deveria existir. Não deveria existir. Porque todo mundo tem sua liberdade de se expressar da forma que bem entender. Quando eu tô dizendo isso, eu não tô dizendo que é liberdade de expressão eu incentivar as pessoas espancarem um pra cima. Não é isso. Mas se eu quiser dar uma opinião que é controversa, não tem problema nenhum, pô. Não tem problema nenhum. A gente julga se uma ação ela é imbecil, ou ignorante, ou idiota. A gente tem que ouvir ela primeiro. Como é que eu quero calar uma pessoa antes dela expressar a sua opinião? É uma loucura. Então, assim, crime de opinião não existe, não deveria existir, mas infelizmente, na ditadura que está se formando no Brasil, e aí eu falo de ditadura que está se formando mesmo, a ditadura judicial, o crime de opinião está existindo. A gente não pode tolerar isso. A gente tem que dizer isso para deixar muito claro para as pessoas entendam que está acontecendo isso. Eu li todas as decisões que saíram daquele caso Twitter Files, não sei se você viu, que divulgaram as decisões do Alexandre de Moraes. Só para você saber, o Alexandre de Moraes estava imputando para as pessoas crime de ameaça, perseguição, incêndio, crime de incêndio, botar fogo por opiniões dentro da internet. Que crime de incêndio é esse? Virtual. Só se for. Viralizou. Que loucura é essa, cara? Então, assim, pra mim tá existindo crime de opinião, mas não deveria existir. Tá? É bem extremo, né? Essa questão. E não tá previsto no Código Penal, né? Não. Não, existe uma briga, inclusive, se, por exemplo, foi aprovada uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, do abuso no TSE e no Supremo. Basicamente é CPI contra o abuso do judiciário, tá? Marcel Van Hatten, que é o deputado federal do Novo, que protocolou isso, ganhou apoio, enfim. Está sendo discussão se vai abrir ou não, porque os juízes não podem ser punidos pelo que eles decidem. A gente chama isso de crime de hermenêutica. Que é esses casos que vem acontecendo. Eu, numa audiência de custódia, libero um preso que 2 horas depois comete um homicídio. Exatamente. Ele não pode responder em tese um crime por isso. Por que um juiz não pode responder, mas o cidadão comum, só porque não veste a toga, aquela capa preta, ele tem que responder pela opinião que ele dá? Desculpa. Isso pra mim é você colocar o quê? Colocar que um juiz é mais importante que o cidadão. Desculpa, quem paga o salário do juiz, até de um procurador, no meu caso, é o cidadão.
Então, assim, quem tem que ser levado em primeira consideração é o cidadão e não o juiz, um promotor, um procurador que for. Essa é uma questão bem controversa, né? E a solução mesmo é só impeachmentando, né? Ou alguém chegar e dar o toquezinho. Pô, mano. O toque já foi dado, cara. Mas assim, você vê. Depois que saiu esse negócio do Elon Musk, que aí eu não vou nem entrar na questão do Elon Musk, que pra mim não é um santo, tá? Pra mim... As pessoas estão querendo bilionário à toa? Colocar um santo. Não é um santo, mas ele tá tendo uma importante função de colocar realmente... Cara tapa, né? Exatamente. E colocar, trazer pra gente ter realmente mais subsídio de atuação mesmo, mais informação. A Amazônia vale muito, filho. Exato. Exatamente. Mas assim, o meu ponto é... Cara, hoje é muito claro em que não existe no Código Penal essa previsão e que estão tentando fazer um movimento contra um grupo político específico, sabe? E pra mim, assim, independentemente de quem tá ajudando a levantar essas coisas, a gente não pode esquecer que a gente vive num solo brasileiro. O que a gente quer construir pro Brasil daqui no futuro, sabe? Então, assim, eu nem sei se eu me perdi, mas é porque isso me deixa muito bolado, sabe? Pra assim, as pessoas não enxergam. Uma coisa tá muito clara, assim, e assim, só impeachment do Alexandre de Moraes, pra mim só, é o único recado. Por quê? Já deram, o Alexandre de Moraes começou a recuar depois dessas coisas que o Elon Musk... Que assusta, né? Depois o Valentão sempre quando acha um cara mais forte que ele... Só que é o seguinte, cara, para mim o único recado que vai diminuir qualquer tipo de coisa dele vai ser o quê? Quando Alexandre de Moraes for impeachmentado. E aí, quando eu tô dizendo isso, sou a favor, sim, do impeachment de Alexandre de Moraes. Se me perguntarem, sou. Enquanto cidadão brasileiro, como cidadão, eu sou. Né? Enquanto cidadão brasileiro, eu sou. Porque, pra mim, mas é um fulano, Beltrano, ocupa tal cargo. Não, eu tô falando enquanto cidadão. O impeachment dele tem que acontecer. Mas isso vai então acabar com a democracia. Porque no Brasil nunca existiu isso. Desculpa, gente. Uma democracia que só ajuda um lado não tem como. O Alex Garcia Lecão, ele colocou, partindo do ponto que ser político público é uma profissão e um jogador de futebol também é uma profissão, um comentarista esportivo que também é uma profissão, fala que o cara tá ruim, errou, ele também vai ser preso. É isso. É isso que eu tava falando. A gente aprendeu o cara. Imagina, daqui a pouco o cara tá comentando lá o Júnior. Não sei o que, falando do Flamengo, ele erra. Meu irmão, aparece a PF do lado dele. Lá. Tá preso. Tá preso. Que isso, loucura. Isso é loucura. O jogador perdeu o pênalti na final da Copa do Brasil. Tá preso, filho. Exatamente. Falava cada atrocidade. Casagrande falava mal do Neymar. O Cláudio tá aqui participando, interagiu com a gente. Falava mal do Neymar. É isso. Então, assim, como é que vai ser? Pra mim é exatamente o que o Lecão disse. Foi o que eu comentei. Qual o nome? Comentarista. Quantas vezes você já discordou de comentarista dentro de casa? Tu falou assim, para de falar... Comentarista não entende pode nada falar aqui? Pode. Para de falar merda, porra. Hein? Que isso, cara? Gente, é isso, assim. Normal, a gente vai discordar, pô. E que bom, graças a Deus, vamos discordar dos outros. Isso que é a parte mais importante. E seguir, né, gente? Senão daqui a pouco vai entrar lá, vai tirar o BEP ali do patrulhamento esportivo. A Polícia Federal errou o pé, tá preso. Exato, exatamente. Mas essa questão, assim, até pra a gente voltar depois lá pra sua carreira, a questão do Daniel da Silveira, exemplo, que ele tinha o foro, né, privilegiado, e mesmo assim teve perdão judicial, presidencial, tudo mais, e continua ali numa cela em Bangu 8, trabalhando na faxina. Cara... Sem previsão. O caso... Vamos lá. O que aconteceu no caso do Daniel Silveira? É o que está acontecendo desde a época do caso de Elcídio do Amaral. Tá? Vamos a ponto a ponto. Hoje, a Constituição do Brasil... levantar, não sei se tá bom aí o som, mas acho que tá bom. Tá. A Constituição do Brasil estabelece o seguinte. Um parlamentar só pode ser preso em flagrante delito. E por crime inafiançável. Desculpa. Tá errado isso. O parlamentar, qualquer cidadão, ele só tá representando o povo. Se tá representando o povo, ele tem que ficar muito mais, como eu disse.
a descoberto a imagem dele e ele ser preso preventivamente, seja por crime inafiançável ou não inafiançável, tanto faz. Mas na Constituição está prevista essa. Está previsto exatamente isso. A época do Delcídio do Amaral, eu tô voltando um pouco só pra você entender, tá? E o que aconteceu até recentemente. A época do Delcídio do Amaral tá muito claro do seguinte. Olha, quando ele foi preso pelo Supremo, naquela época foi pelo ministro saudoso, uma pessoa que era incrível, o ministro Teori Zavascki, que morreu naquele acidente aéreo ainda... Do Angra dos Reis, né? Ainda um pouco, que ninguém consegue entender, um pouco nebuloso, mas não vamos entrar no caso. O Brasil Paralelo tem várias teses. Exatamente. Muito mas boas. se eu der uma tese aqui, eu vou sair preso, mas tá bom, Brasil. Enfim, mas olha só. O Delcídio, ele foi preso sob a justificativa de que ele estava praticando um crime em específico, que era o crime de organização criminosa, e mais do que isso, que era um crime que ele estava buscando obstruir a justiça. Tá? Todo mundo em direito falava que o crime de obstruir a justiça não é um crime que ele se pratica como se fosse dia a dia, que a gente chama de crime permanente. Ou seja, eu pratiquei hoje, por exemplo, vamos dizer que esse copo aqui é a prova essencial para me prender. Eu escondi o copo. Eu só pratiquei uma vez esse ato, no dia de hoje. Mas a época o Supremo falou que isso ficava como se ficava se repetindo todos os dias. Que a gente chama de crime permanente. Você só acaba com o crime quando você... achar. Exatamente. Você rompe ali, que seria achar o copo. No caso de obstruir a justiça, é você achar as provas ou você acabar com que ele obstrua a justiça. Isso era uma tese que não colava em ninguém do direito. Mas criaram essa tese para falar o quê? Que era um crime... de flagrante. De flagrante. E isso, a época aconteceu, foi da época do auge da Lava Jato. Lembra? Volto a dizer, sou a favor da Lava Jato, tem que combater a corrupção. Para mim, a Lava Jato é um legado que o pessoal está desnaturando, mas alguns pontos foram feitos pelo Supremo, de meu modo de ver, equivocados. Porque existe essa garantia do parlamentar, que a gente chama de imunidade formal, que eu sou totalmente contra, para mim tem que acabar, mas existe hoje. Gostando ou não, existe. E aí, cara, o caso do Daniel Silveira foi a mesma coisa. Inventaram que ele estava em prisão em flagrante, porque ele falou que ia meter a porrada em alguns ministros. Falou que se encontrasse, ia encher a cara dele de porrada, que foi o ministro da Edson Fachin. Falaram que ele estava praticando um flagrante, porque o crime foi disponibilizado na internet. Mas toda vez que o vídeo era reproduzido... Cara, desculpa. Para. Preso errado. Tá preso errado. Agora... Mas aí não é uma ameaça? Então, meu ponto é... Isso não é preso. Parlamentar... O parlamentar, no geral... Eu até tenho um artigo escrito sobre isso. Parlamentar, ele tem a imunidade material. Ou seja, qualquer opinião, palavra ou voto que ele der num congresso ou fora dele, no Brasil como um todo, ele está protegido. É como se ele tivesse uma liberdade de expressão maior do que o cidadão comum. Porque ele representa o povo. Para mim até tem um sentido isso. Cara, se o cara... tá fazendo isso, para mim ele não tá atuando de maneira correta quanto parlamentar, que o parlamentar não tem que adotar esse tipo de palavra, falar que tem que meter a porrada em alguém. Ele tá faltando com urbanidade e para mim tá quebrando o que a gente chama de decoro parlamentar. O que é o decoro parlamentar? É a pessoa ter que ter pelo menos uma postura enquanto parlamentar. Uhum. Se ele quebrou o decoro parlamentar, ele não tem que ser preso. Ele tem que sofrer o quê? Um processo de cassação dentro da Câmara dos Deputados. Aí entra naquilo que você está dizendo do corporativismo, que só não existe no Judiciário, no MP, em qualquer outro lugar. Dentro do Congresso também existe. Então, o que deveria ser feito? Cara, tá errado isso aqui, vamos cassar o mandato dele. Para mim, era a medida correta. Cassar, fazer a cassação do mandato. Ele perdeu o mandato dele. Por isso. Aí, se depois ele ia ser preso, etc., para mim, é coisa normal. Cidadão normal. Agora... um parlamentar que não é melhor que nenhum outro cidadão, ele só tem essa imunidade material para exercer o mandato dele. Se ele fizer essas coisas, ainda que a gente não concorde, a gente acha um absurdo, para mim ele não tá praticando crime, ele tem imunidade material. Se não vai acontecer, cara, o que tá acontecendo com o Marcel Van Hatten de novo, deputado federal. Eu tô falando dele direto porque tá acontecendo uma perseguição. Ele tá sendo uma pessoa que tá batendo toda hora no Alexandre de Moraes. A OAB tá querendo agora entrar na ação, entrar com uma ação na justiça para fazer o quê? Que ele se justifique pelas palavras que ele anunciou da posição da OAB
no inquérito lá do Alexandre de Moraes. Só pra você entender, a OAB, ela pediu pro Alexandre de Moraes calar um bando de advogados, chamados Advogados Conservadores do Brasil. A OACB. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Pra acabar com a internet, com a parte das redes sociais dela. E aí o Marcelo Van Hatten foi falar isso. Na tribuna da Câmara, dentro do Congresso. Falar desse escândalo. Que a OAB estava querendo calar advogados. Estava macumunada com o Supremo para calar os outros que discordavam dela. E aí a OAB está querendo que ele seja responsabilizado por isso. Veja, cada dia mais a gente está colocando a imunidade material do parlamentar em xeque, em prejuízo. Foi primeiro o Daniel Silveira, que falou atrocidades. Eu não estou falando que eu concordo com ele, não. Mas vá no Conselho de Ética da Câmara. Vá puni-lo. Vá. Mesma coisa, eu não concordo com o Marcelo Van Hatten. Vá. Aí é uma discussão que vai acontecer dentro do parlamento. Ou fazer que nem o Glauber Braga. O Glauber Braga acabou de expulsar uma pessoa a pontapés dentro do Congresso. Responde dentro do Conselho de Ética. Para mim, o Conselho de Ética da Câmara e do Senado, e do Congresso Nacional como todo, serve para isso. Porque o Daniel Silveira, desculpa, tá preso pela uma opinião que ele deu. Ele não deu porrada em ninguém, porra. Metaforicamente falando. Hipoteticamente. Ele não deu porrada em ninguém, ele só foi querer dar porrada. E aí o pior de todo esse caso do Daniel Silveira é quando o presidente da República fala o seguinte: você foi condenado, mas eu vou te perdoar. Só pra vocês entenderem. Todo presidente, desde os Estados Unidos, desde o que o mundo é o mundo, tem esse poder de conceder um indulto, que é generalizado, ou a graça, que é uma pessoa específica. É o que eles chamam de graça presidencial. Por mais que seja o crime que ela praticou, eu posso te perdoar por ser presidente da República. E zera tudo. Zera tudo, acabou tudo. Volta a ser réu primário. Acabou tudo. Você foi perdoado. Cara, o presidente tem esse poder, tá escrito na Constituição. A Constituição não limita esse poder do presidente da República. Só que esse tipo de análise da posição do presidente foi feita desde a época do governo Temer. O que o governo Temer fez? Só pra você entender, o governo Temer, ele concedeu esse perdão generalizado, que eles chamam de indulto, para todo mundo que tinha sido punido na Lava Jato. Que eram a maioria dos amigos dele. Eu concordo com a posição Temer? Não concordo, achei um absurdo isso. Mas o Supremo falou que isso era errado. O Supremo falou que isso é errado. Começou uma corrente muito forte no Supremo falar que isso é errado. Queriam acabar com o indulto, suspenderam o indulto dessa época. Depois decidiram que ele tinha poder geral. Mas é que chegou no momento da graça do Daniel Silveira, porque falaram que ia meter a porrada no ministro do Supremo, e o corporativismo gritou alto e falaram o seguinte: lembra que a gente tinha decidido na época do Temer que o Temer podia decidir da forma que ele quiser, ainda que tinham 5 vozes para controlar essa vontade do Temer? Agora aqui a gente está falando o seguinte: realmente nós, Supremo, podemos controlar a vontade do presidente da República. Cara, o presidente da República, pela Constituição, ele pode perdoar quem ele quiser, por qualquer crime que quiser. Agora, a gente, enquanto população, não gostou, meu irmão, ou busca o impeachment dele, dentro do Congresso, ou a gente não vota mais nesse cara. O cara não entrar. Essas são outras 500. É política. Agora, o ponto é isso: judicializar, tá errado. Tá errado, completamente errado. Então, assim, o Supremo falar quem o presidente da República pode perdoar e o que ele pode perdoar, desculpa, volto a dizer, tá querendo dizer que eles mandam mais que o presidente da República. Isso não pode na ideia de 3 poderes.